Olá, meus amigos, boa tarde. É um prazer estar mais uma vez aqui me reunindo com vocês para uma aula de matemática. Nosso assunto é novo, múltiplos de um número natural, só que agora nós vamos dar ênfase à multiplicação com um certo aprofundamento. Nós vamos ver quem são os múltiplos de um número, ou seja, nós vamos estudar múltiplos e entender que aquilo que nós chamamos de produto de uma multiplicação também é um múltiplo de um número, tá bom? No nosso caso, os números naturais que nós já viemos estudando esses dias, que são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e essa sequência é infinita, tá bom? É um prazer e vamos à nossa aula. O objetivo dessa aula é desenvolver o conceito de múltiplos dos números naturais. Então, vocês vão agora revisar comigo esse termo aqui, ó. Nós estamos vendo aqui as tabuadas. Lembram das tabuadas? Essa é a tabuada da multiplicação, a nossa continha de vezes. Aqui eu coloquei como exemplo 3 tabuadas. A tabuada do 2, a tabuada do 3 e a tabuada do 6. Essas tabuadas, elas têm 2 números sendo multiplicados e um resultado sendo encontrado. Esse resultado é o resultado da multiplicação. Nós vamos agora aprender que esses números do resultado também podem ser chamados de múltiplos do número, ou de um número. Por exemplo, vamos tomar como ciência esse número que está aparecendo circulado primeiro. O primeiro quadrado circulado nós temos o 4. Ele é o resultado da multiplicação de 2 vezes 2. Então, esse número, esse produto, esse resultado, ele é múltiplo de 2, tá bom? O 4 é múltiplo de 2. Por quê? Porque multiplicando 2 por 2 também, eu encontro um 4. O segundo número nesse mesmo quadrado circulado é o 6. O 6 é múltiplo de 2? A resposta é sim, ele é múltiplo de 2, pois o 6 ele aparece quando eu multiplico 2 vezes 3. Ah, professor, olha no outro quadrado, eu estou bem avançado aqui, estou vendo tudo. Olha esse outro quadrado, nele eu tenho também o 6. Sim, vamos lembrar que a multiplicação ela é comutativa, então tanto faz eu fazer 2 vezes 3 como 3 vezes 2, eu vou estar obtendo o número 6. Então, eu vou considerar e assumir a partir de agora o seguinte: o 6 ele é múltiplo do 2 e do 3 também, tá bom? É isso que acontece. Se vocês olharem os demais números circulados, vocês vão observar que eles às vezes se repetem de um quadrado para o outro. Isso quer dizer que eles são múltiplos de ambos os números. Vamos tomar como exemplo, no primeiro quadrado, o número circulado 18. Ele aparece quando eu faço 2 vezes 9. 2 vezes 9 é igual a 18. Então, 18 é múltiplo de 2. O 18 também é múltiplo de 3, mas ele não é encontrado fazendo 3 vezes 9. Ele é encontrado fazendo 3 vezes 6. Então, o 18 é múltiplo do 3, porque fazendo 3 vezes 6, eu encontro 18. É só fazer 6 mais 6 mais 6, 18, tá bom? E lá no terceiro quadrado, aparece o 18 também circulado, e ele lá, eu considero ele um múltiplo de 6, porque fazendo 6 vezes 3, eu encontro 18, tá bom? Então, 18 é múltiplo tanto de 2, como de 3 e também de 6. E também de 9, né? É porque nós aqui não estamos com a tabuada do 9, mas se 2 vezes 9 é 18, quer dizer que 9 vezes 2 também é 18. Então, 18 também é múltiplo de 9. Então, gente, dando sequência, nós temos aqui um exemplo, que é uma pilha de tijolos com algumas lacunas em branco. A questão pede para que vocês encontrem os números dessas lacunas
só que elas têm que obedecer uma certa coerência. Ou seja, que tipo de coerência? O número que vocês preencherem deve, junto com o número do lado, ser o resultado do tijolo acima. Por exemplo, vamos olhar a pilha sempre de baixo para cima, tá bom? Por exemplo, essa primeira lacuna na fila de baixo, entre o 3 e o 2. Qual é o número que eu vou colocar nesse espaço para que eu obtenha 3 na pilha de cima e 2 na pilha abaixo? Deixa eu ver se eu consigo evidenciar as coisas melhores para você. Eu estou falando desse pedacinho aqui, ó, tá bom? Eu quero encontrar um número para cá, de modo que ele preencha a lacuna com coerência. E o número que vocês precisam é o número 1, tá bom? O número 1. Por quê? Porque 3 vezes 1 vai dar o 3 que está lá em cima. E se eu fizesse 1 vezes 2 com o número da frente, eu também obteria o 2, que é o número que está acima. Então, o valor que vai para essa lacuna é o número 1. Se vocês vão continuando, tá bom? Se vocês seguirem na mesma fila, na fileira abaixo, vocês vão chegar no 5 e depois do 5 tem uma lacuna. Mas eu preciso encontrar o que, professor? Eu preciso encontrar um número que multiplicando com 5 dá 0. Qual é o número que multiplicando com 5 dá 0? Professor, é o próprio 0, né? Exatamente, é o próprio 0. Então, você vai preencher essa segunda lacuna com o 0. E aí você vai sempre de baixo para cima. Na segunda fileira de baixo para cima tem outro espaço e vocês têm que encontrar um número que, multiplicando, dê 0 acima. Mas ainda tem que olhar para baixo. Por quê? Porque eu teria que ter usado o 2 e o 5. 2 e o 5. Multiplicando dá quanto? Dá 10. Então, o número dessa lacuna na segunda fileira é 10. E quando eu fizer 10 vezes 0, eu vou obter o 0 acima. Então, repare que essa escala ela vai ser preenchida com números, como se fosse um quebra-cabeça. É a peça que está faltando, tá bom? Esse material eu já preenchi e aqui vocês podem ver quais eram os números que preencheriam essa lacuna. Nesse momento vocês podem dar uma pausa e observar realmente se eles estão coerentes. Se o resultado deles é o resultado dos 2 tijolos abaixo e se também compreende e cumpre a regra com o número que está acima dele. Tem que obedecer para o de baixo e para o de cima. O senhor já deu a resposta, então não tem mais nada para fazer nesse vídeo. Tem sim, vocês vão fazer essa daqui, que é a mesma atividade, só que com números diferentes, tá bom? Essa vai ser a nossa atividade do vídeo. Então, agora eu vou ter que sair um pouquinho aqui da tela para ler esse material, né? Só um instante. Então, professor, múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação desse número por um outro número. Todo o resultado de uma multiplicação entre dois números naturais vai ser o múltiplo daqueles números, quer seja do um ou do outro. Por exemplo, aqui no segundo quadradinho azul. Em outras palavras, um número só é múltiplo de outro se puder ser obtido a partir dele por meio de uma multiplicação. Por exemplo, 18, como nós já vimos anterior, é múltiplo de 3, pois 3 vezes 6 é 18. Qual é outro número múltiplo de 3? Por exemplo, vamos pensar. Já pensaram? Eu pensei no número 9. Mas 9 é múltiplo de 3? 9 é múltiplo de 3. Por quê? Porque se eu fizer 3 vezes 3, eu obtenho 9. E outro número que é múltiplo de 3? Agora eu pensei no 27. 27 é múltiplo de 3? Eu tenho que verificar. Existe um número que eu faço 3 vezes ele e obtenho 27? Existe, o 9, porque 3 vezes 9 é 27. Então, 27 também é um múltiplo de 3. Agora vamos ver aqui desse outro lado, nesse quadradinho vermelho. Portanto, um número não é múltiplo do outro se nunca puder ser obtido a partir
dele via multiplicação. Vejam esse exemplo. O 19 não é múltiplo de 3, pois eu sei que 3 vezes 6 é 18 e 3 vezes 7 é 21. Então não sobrou ninguém entre 6 e 7 que eu possa multiplicar e obter um 19. Então 19 não é múltiplo de 3. Essa é a resposta. Portanto, vamos lá. Podemos chamar de múltiplos, vamos ler essas conversas, tá? Podemos chamar de múltiplos de um número todos os resultados que aparecem na tabuada desse número. Logo, todos os resultados da tabuada do 3 são múltiplos de 3. Isso é muito fácil, né? Mas só existem múltiplos de 3 na tabuada? A resposta é que não, tá? A mocinha está explicando aqui, é verdade. Mas nem todos os múltiplos do número estão na sua tabuada. Veja, por exemplo, que 135 é múltiplo de 3, pois é o resultado de 3 vezes 45. Além disso, mesmo os números maiores que 10 possuem seus múltiplos. Por exemplo, 143 é múltiplo de 11, pois é o resultado de 11 vezes 13. Então, se o número ele é o resultado de uma multiplicação, ele é múltiplo desses fatores. Gente, eu deixo aqui no slide para vocês a atividade e vou dar uma explanaçãozinha bem rápida para que vocês já tenham uma explicação a mais para que vocês possam fazer a minha atividade, que vai ser a atividade que vai acompanhar esse vídeo. Na primeira questão lá da atividade, vocês vão encontrar os 5 primeiros múltiplos naturais desses números abaixo. E em seguida vocês vão explicar por que esses números que você escreveu, deixa eu voltar aqui, pronto, voltei. Escrever, né? Explicar porque esses números que você escreveu são os múltiplos, são os 5 primeiros múltiplos desses números. Então vocês vão encontrar os 5 primeiros múltiplos do 6, do 15 e do 30 e vão me dizer por que eles são os 5 primeiros múltiplos. Já tem ideias? Eu acho que essa questão está bem fácil, hein? Na questão 2 da nossa atividade, vocês vão marcar ou a A, ou a B, ou a C, ou a D, apenas uma dessas, tá? Que representa uma sequência de múltiplos de um número. Como é que vocês vão descobrir? Se vocês começarem a multiplicar e verem que está batendo, escolhe um número. Vamos supor que escolheu 2. Começa a multiplicar por 2 e vê que todos os números naquele espaço, eles são obtidos com a multiplicação por 2. Então, aquela resposta ali, ela é correta. Ela seria a alternativa dos múltiplos de 2. Apenas um aqui, ela vai ser múltiplo de um mesmo número. Aí vocês pensam no número e vão multiplicar e ver se todos os números bateram. Ou seja, se está obedecendo a tabuada de algum número. Essa questão, ela é um pouquinho maior e ela vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês, mas não é tão difícil assim não, tá? Deixa eu sair aqui rapidinho. Vocês vão grifar, vocês vão pintar de cor com a coleção de vocês, aí alguma cor que vocês gostarem, todos os múltiplos de 2 dessa tabela, com a coleção, tá? Depois, vocês vão colocar com um T, a letrinha T, todos os múltiplos de 3. E um S para todos os múltiplos do número 6. Ou seja, vocês vão marcar 3 vezes, dependendo do quadrado, vocês podem marcar 3 vezes um determinado número, tá bom? Pinta para múltiplo de 2, T para múltiplo de 3 e S para múltiplo de 6. E na sequência vocês vão responder essas 3 questõezinhas abaixo. Quais os números que foram pintados de azul e marcados com T ao mesmo tempo? Existiram números assim? Eu acredito que vão aparecer, tá? Aí o que você pode dizer sobre isso? Lembra lá do início, quando eu falei da tabuada? Vocês podem dizer, justificar usando aquelas palavras que eu usei. E na B, quais os números que foram apenas marcados com T? E o que isso quer dizer? E o que se pode dizer para o número 0 que aparece na tabela? O que aconteceu com o 0 no final que vocês terminaram de preencher tudo? Gente, essa é a aula, é nosso novo assunto. Ele é um assunto novo, mas já é um assunto bem batido, por isso que eu acelerei um pouquinho para dar mais conteúdo para vocês. É um prazer de novo estar dando aula para vocês. Eu quero que vocês fiquem com Deus. Deixa eu aparecer aqui rapidinho, tomara que dê tempo, a memória está quase cheia.
Eu espero que vocês fiquem com Deus, tá? Desejo tudo de bom para vocês e façam as atividades, porque esse momento diferente, ele vai ser cobrado de nós, tanto de nós professores como de vocês alunos, de alguma forma, pois nós temos nossas responsabilidades e deveres. Então façam as aulas estão sendo caprichadas para vocês, a gente faz o melhor possível dentro das nossas mediações, para que vocês tenham aula e consigam aprender conteúdos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.